Olá, boa noite, irmãos. Estamos aqui para o nosso momento de oração, todas as segundas-feiras, lá na Igreja de Vila Nova. Neste horário, nós nos reunimos para a oração. Então, eu quero trazer uma palavra para ajudar a igreja no seu versículo 15 ao versículo 23. Efésios, capítulo 1, versículo 15 até o versículo. Enquanto vocês abrem, a minha aqui também tem que ligar. Efésios, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 23. Eu quero trazer uma palavra sobre pedindo o reavivamento. Esse é um texto de Paulo, que é uma oração. A carta de Paulo aos Efésios, Paulo ora duas vezes, essa é a primeira. Então ele diz: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Com que objetivo? Para saberdes qual a esperança do seu chamamento. Segundo objetivo, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E terceiro objetivo, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Muito bem. Quem tem orado a Deus pedindo reavamento precisa saber que Deus age de formas inesperadas que nós não temos como prever, como determinar e como dizer para Deus como ele deve fazer um reavivamento entre nós. Nesses últimos dias de isolamento social em que nós estamos nos nossos lares, tem se multiplicado na internet várias pregações a respeito de reavivamento, alguns dizendo que depois disso Deus nos dará um grande reavivamento. Hoje pela manhã eu vi uma postagem no Facebook atribuída a David Wilkerson, de 1986, dizendo que em breve os Estados Unidos passaria por uma grande peste, os cultos seriam suspensos e muita coisa iria acontecer, e depois disso Deus derramaria sobre os Estados Unidos o terceiro grande reavivamento da sua história. A nação dos Estados Unidos tem passado por um reavivamento a cada 200 anos. O primeiro foi em 1740, depois o segundo foi em 100 anos depois, 1840 a 1860, e agora estão pedindo um terceiro grande reavivamento para os Estados Unidos. E aqui no Brasil, muitas pessoas também têm orado por um grande reavivamento, mas não somos nós que determinamos a data, não somos nós que determinamos o modo, não somos nós que determinamos as experiências, como Deus fará acontecer um grande reavivamento no nosso país e no nosso meio. Um exemplo disso é o que aconteceu em 13 de agosto de 1727, que é geralmente a data que é atribuída ao primeiro grande despertamento que aconteceu tanto na Europa e na Inglaterra e também nos Estados Unidos, há cerca de 10 anos depois, com Jonathan Edwards. Havia um povo chamado os morávios, eles chegaram na Saxônia e chegaram na fazenda de Nikolaus von Zinzendorf. Um povo que eram refugiados fugindo de adversidades que estavam acontecendo na Morávia.
Ao chegar ali naquele local, havia muita briga, havia muita encrenca, mas eles precisavam de um local para repousar, e Zinzendorf cedeu parte da sua fazenda para hospedar aquelas pessoas. Até que, de repente, no meio de tantas brigas, discussões, insatisfações, dificuldades, fome, eles resolveram acordar bem cedo de manhã para a oração. E começaram uma reunião de oração que, segundo os historiadores, ela ficou ininterrupta por 100 anos. Ininterrupta não que ficou todo o tempo as pessoas orando, mas que todos os dias havia reunião de oração por aquele povo naquela região durante 100 anos consecutivos. É chamado o Grande Reavamento Morável, que vai ter a contrapartida na Inglaterra, na mesma época, com George Whitefield e John Wesley, com o surgimento do metodismo, e nos Estados Unidos vai começar com Jonathan Edwards na igreja de Northampton por volta de 1000. Houvesse uma pretensão de que houvesse um avivamento, havia uma necessidade, havia uma angústia, e as pessoas simplesmente resolveram parar de brigar e começar a orar, e eles oravam bem cedo de manhã, pedindo que o Senhor agisse e mudasse a sorte deles, transformando as suas vidas. Aconteceu, então, uma grande chamada missionária, o início do movimento moderno de missões, antes mesmo de Karen, em 1792, os morávios vão enviar pessoas para o mundo inteiro para pregar o evangelho, e eles vão chegar, inclusive, aqui na América Latina, na Guiana, nas Guianas, e alguns deles chegavam a se vender como escravos a fim de pagarem a passagem para chegar num determinado país e pregar o evangelho, e assim o nome de Jesus ser proclamado às nações. Eles queriam experimentar aquele fluir de águas vivas descritos lá em João capítulo 7, versículo 37, e assim também chegaram aos Estados Unidos, o reavivamento veio logo a seguir. A palavra de Deus, ela nos chama a orar para que Deus reaviva-nos. O Salmo 85, não tornarás a vivificar-nos, ó Deus? Vivificar a alma dos crentes, renovar o seu vigor espiritual, fortalecer a fé dos cansados e dos irmãos e dos servos de Deus, para que eles tenham um novo alento e testemunhem a Jesus com uma nova disposição. É por isso que muitos estão pedindo que Deus faça uma grande ação neste momento em que o nosso país está vivendo essa pandemia, essa crise do coronavírus. Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso aqui no capítulo, nessa carta, e ela está vivendo o apogeu da sua força e da sua consagração. A igreja de Éfeso vai ser uma grande força missionária e teológica na história da igreja até por volta do ano 430 depois de Cristo. E ela aqui, ela tem ainda pouco mais de 20 anos de fundação, ou menos do que isso, talvez 10 anos de fundação, e ela está vivendo o alvorecer da sua fé, do seu comprometimento com o Senhor Jesus. Então, Paulo ora para que Deus mantenha vívido o seu amor e a sua consagração em todo o tempo. Paulo, por outro lado, está preso em Roma, o que lhe dava muito tempo para orar. Ele não reclamava da sua situação, antes intercedia pelos convertidos de Éfeso, conforme nós lemos aí no versículo 15, a fim de que permanecessem firmes no seu primeiro amor. Porque Paulo ora assim, e por quanto tempo nós ficaremos avivados depois de um surgimento de avivamento? Dr. Russell Shedd, comentando Hebreus capítulo 3, versículo 13, em 1992, aqui em Goiânia, ele afirmou que Deus não confiará em nós por mais de 24 horas, por isso nós temos que pedir que Deus nos reavive todos os dias da nossa vida. Por causa do pecado, muitas vezes o nosso vigor espiritual, ele desvanece, ele esfria, ele perde luz, e
por causa disso, enfraquecemos o nosso testemunho e na nossa convicção. Por isso, nós precisamos pedir o enchimento do Espírito Santo todos os dias. John Stott fala que Deus não confiava nele por 24 horas e por isso ele pedia o enchimento do Espírito Santo todos os dias para a sua vida. Por que razão agir assim? Porque a nossa carne, ela é forte no sentido de nos levar a nos afastar de Deus, ela é fraca no sentido de permitir que nós perseveremos na palavra do Senhor, mas contra Deus ela é muito forte, e ela exige, ela chama, e ela atrai para que nós fujamos do momento de oração. Ela não quer que nós tenhamos prazer no momento de oração, ela quer que nós sejamos crentes imaturos o tempo todo, somente pensando na nossa prosperidade material e pessoal, e como muitos oram por aí. Orar só por prosperidade material, individual e pessoal é orar com imaturidade. E Deus quer nos ensinar e nos incentivar a, a aprofundarmos a nossa vida de oração para uma vida de maior maturidade. Versículo de número 17, quando Paulo, orando, ele faz esse pedido para o nosso Deus. Ele diz, então, no verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Que Deus nos dê um espírito de conhecimento, de revelação. Alguns acham que espírito aqui não é simplesmente espiritualidade, mas é o Espírito Santo que nos dará sabedoria, que revelará no nosso coração, no nosso ser interior, quem Deus é, quem é Deus. Na semana passada nós falamos sobre isso aqui na nossa meditação, que a maior necessidade do mundo é conhecer Deus, é saber quem Ele é e o que Ele espera de nós nas nossas vidas. Então Paulo pede para que Deus encha o nosso ser interior do seu Espírito Santo. Efésios, nesse mesmo texto, capítulo 5, verso 18, Paulo fala do enchimento do Espírito usando o verbo na voz passiva. A nossa tradução diz enchei-vos do Espírito, mas a melhor tradução seria deixai-vos encher do Espírito Santo. Coloque-se debaixo da ação do Espírito Santo na vida de vocês, para que ele encha a sua vida com a sua presença até que você fique pleno. A figura de Paulo não é procurar saber quanto do Espírito Santo eu tenho enchendo a minha vida, mas é o quanto de mim o Espírito Santo tem na sua mão para usar na sua obra. Paulo ora para que Deus nos dê sabedoria. A Bíblia ensina que o insensato se torna sábio quando conhece a Deus. Sabedoria não é a nossa capacidade de acumular conhecimento ou inteligência, mas é o entendimento da maneira como Deus planejou salvar o mundo, do homem resolver os seus problemas. Mas a sabedoria de Deus é nos levar a buscar o seu reino em primeiro lugar e acima de todas as coisas. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Paulo ora para que Deus nos dê espírito de revelação. Não revelação de coisas novas, como querem alguns, mas revelação daquilo que Deus já colocou na sua palavra. Revelação é algo que não pode ser sondado pelos homens, e é preciso evitar aqui dois extremos: o de querer revelações novas e acrescentar o que Deus não revelou, e o perigo de negar a revelação de Deus e a sua sobrenaturalidade, até mesmo nas aplicações particulares que Deus faz das Escrituras na nossa vida, nos momentos que nós enfrentamos várias vezes. Reavivamento tem a ver com a descoberta da intimidade que Deus oferece para aqueles que o temem. Lembra do Salmo 25, 14? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Você só conhecerá a aliança que Deus tem com você em plenitude quando você aprender a temer o nome de Deus. E quando nós aprendemos a temer o nome de Deus, passamos a experimentar reavivamento. Reavivamento é isso.
Espírito de revelação e de sabedoria não é algo aleatório, sem propósito, mas está direcionado ao conhecimento de Deus, porque Paulo ora para que nós tenhamos espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus, para nos levar a conhecer a Deus, a sua vontade, o que ele deseja das nossas vidas cada dia. E o fruto e o resultado disso é relacionamento com Deus. O avivamento. Ele pede que Deus ilumine os nossos olhos com a consciência do seu reino, versículos 18 a versículo 20. Se você voltar aí na sua Bíblia, Efésios capítulo 1, versículo 18, ele diz: iluminados os olhos do vosso coração, para quê? Olha só. Primeiro, para saberdes qual a esperança do seu chamamento. Segundo, para saberdes qual tudo isso segundo a eficácia da força do seu poder, poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Primeiro, Paulo pede para que nós conheçamos a esperança da nossa vocação. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, Paulo afirma que o que vemos, nós não esperamos, nós esperamos aquilo que nós não vemos. Paulo pede a luz para que vejamos, possamos ver aquilo que vale a pena esperar. São coisas inefáveis, conforme ele fala em 2 Coríntios, capítulo 12. Nem é possível e nem é correto ficar mencionando entre nós. Não fomos chamados apenas para sair do mundo, mas para que, enquanto estivermos no mundo, vivamos com esperança. Há pelo menos 3 razões claras para que não percamos a esperança nas promessas de Deus, em Romanos, capítulo 5, verso 1 a 11. Nossa esperança, ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, Romanos 5:5. A nossa esperança não confunde, porque a morte de Cristo é um fato. E Romanos 5, verso 10, a nossa esperança não confunde, porque Deus já se reconciliou conosco por meio de Jesus Cristo. Paulo ora para que nós conheçamos a riqueza da glória da sua herança nos santos. Romanos 3, 23 fala que não alcançamos a glória de Deus porque pecamos. Todos pecaram e não alcançaram a glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo ora para que Deus revele essa glória que nós, em Adão, perdemos, não conseguimos alcançar e carecemos dela todos os dias da nossa vida. Na glória eterna, Cristo nos receberá como sua noiva, limpa, pura e sem defeito. Efésios capítulo 5, a partir do verso 22. Mas também, desde já, ele já vai nos transformando de glória em glória pela ação do seu Espírito Santo nas nossas vidas. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Cristo morreu a nossa morte, e a morte que era nossa, para em troca nos dar de graça a sua vida eterna. Essa é a riqueza que nós precisamos conhecer, a vida eterna. Mas em terceiro lugar, Paulo fala para nós conhecermos a suprema grandeza do seu poder para conosco. Ele Stengen, no seu livro Reavivamento na África do Sul, ele diz que o reavivamento começou a tomar forma no seu coração quando ele passou a se conscientizar, ou citando literalmente como ele escreve no livro, quando começou a conscientizar-se de que há um Deus no céu. Nós falamos muito do poder de Deus, mas nós não sabemos o que é isso. E Paulo usa aqui, nesse único versículo, 4 palavras diferentes que são traduzidas para nós aqui por poder. Olha só as 4 palavras no versículo de número 19. Qual a suprema grandeza do seu poder? A primeira palavra, que é a palavra dinamis, para com os que cremos. Segundo, a eficácia. Eficácia é outra palavra que é traduzida por poder, é a palavra energeia, da onde surgiu o termo energia. Segundo, a eficácia da força. A terceira palavra que é traduzida por poder é a palavra isris, que tem a ver com força física.
E ele diz, segundo a eficácia da força do seu poder, e a palavra aqui é diferente da primeira palavra traduzida aí por poder, é a palavra kratos, da onde surgiu democracia. Kratos é poder, e democracia é o poder do povo. Então, Paulo ora para que nós conheçamos pelo menos 4 dimensões do poder de Deus. O primeiro deles é o poder dinamis, o poder miraculoso de Deus. O poder que é como uma dinamite que arrebenta com tudo, não no sentido de que sai destruindo, mas de que ele nos surpreende com a força e com aquilo que ele faz. De repente, um leproso, conforme como aquele de Lucas 5, que vem até Jesus e a palavra diz que a sua lepra estava bem avançada e ele pede ao Senhor que ele o restaure, e a palavra diz que o Senhor estende a mão, toca nele e ele é curado. O poder de Deus, o dínamo de Deus, o milagre de Deus chegou na vida daquele homem. Irmãos, nós não negamos o poder milagroso, miraculoso de Deus. Nós pedimos que Ele faça isso quando ficamos doentes. Nós pedimos que Ele faça isso quando não sabemos o que fazer e precisamos do seu socorro. Nós pedimos que Deus intervenha nas nossas vidas. Paulo diz que nós precisamos orar para conhecer este poder. E não é porque somos presbiterianos que nós não podemos ter o conhecimento prático e verdadeiro de um Deus que, respondendo às nossas orações, cura pessoas, nos cura e cura um país inteiro. Nós podemos sim orar pedindo que Deus trabalhe, que Deus faça, que Deus realize. Agora, lembre-se de que pedir, suplicar, não é determinar. Semana passada nós vimos aquele episódio polêmico, até assustador, entre o pastor Paulo Júnior e o pastor Silas Malafaia a respeito desses que vivem proclamando cura e de repente silenciaram nesse período de coronavírus. E eu vi, então, o R.R. Soares indo lá dizendo, não, eu tenho coragem de mandar embora o coronavírus. E ele fez uma oração, como ele sempre faz, eu declaro, eu determino, eu mando embora o coronavírus. E agora, em nome de Jesus, todo mal está desfeito e não tem mais coronavírus. E ele está aí. Mas não é que nós queremos questionar aqueles que pedem e que usam da palavra de Deus de forma equivocada para ensinar o erro e depois dizer que a culpa é sua porque você não teve fé na hora de pedir. Não. Muitas vezes Deus curou pessoas até mesmo sem elas crerem. Elas simplesmente pediam a cura, mas não tinham fé para isso. Quantas vezes Deus fez milagres no meio do povo de Israel, quando Israel estava murmurando contra Deus? O que eu quero dizer, e é o que eu já disse no começo dessa postagem, desse vídeo, é que não somos nós que marcamos a hora, não somos nós que determinamos os meios, não somos nós que dizemos como Deus vai fazer, mas nós sabemos que Ele o fará quando nós orarmos. Ele prometeu responder orações. E quando ele quer fazer alguma coisa na terra, ele chama, ele convoca o seu povo para orar. Lembre-se disso. Nós queremos conhecer o poder milagroso de Deus, sim. E ele disse que quando nós estivéssemos pregando o evangelho, e o evangelho fosse contraditado, nesses momentos ele agiria, salvando-nos, abrindo portas e curando pessoas. A segunda palavra é a palavra energeia, ou a palavra eficácia, energia. É a palavra que diz respeito a essa energia elétrica que nós temos aqui, que permite eu fazer essa transmissão online para os irmãos. Sem energia, nada acontece. Mas a energia aqui é o poder de Deus que determina que algo vai acontecer e acontece. É o poder eficaz.
É o poder que decide salvar e salva. É o poder que decide curar e cura. É o poder que decide realizar e realiza. Paulo diz que nós precisamos conhecer e orar para que este poder haja em nós, haja através de nós, para que quando falarmos de Jesus para as pessoas, o evangelho mude a vida daqueles para quem nós falamos. Terceira palavra é a palavra kratos. A palavra pode ser traduzida também por domínio, para que nós conheçamos a eficácia do domínio, do poder, do governo de Deus sobre as nossas vidas. Nós dizemos que Deus é o nosso Senhor, mas quantas vezes nós o desobedecemos? Desobedecemos no nosso coração, nos nossos desejos, naquilo que nós escolhemos assistir, naquilo que nós gostamos de ouvir e também de falar. Deus diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra sem razão, nenhuma palavra que não seja de boa índole. Constantemente nós fazemos isso, basta olhar o WhatsApp de várias pessoas. Denegrindo, criticando, falando mal, resmungando, alfinetando o outro desnecessariamente, xingando até. E que coisa estranha. Meus irmãos, Paulo diz que nós precisamos conhecer o poder de Deus que domina a nossa língua, que domina os nossos atos, que domina os nossos pensamentos, que domina as nossas ações. Então experimentaremos um grande reavivamento. O domínio de Jesus Cristo sobre as nossas vidas é soberano e ele reflete a sua grandeza. Todos os reis da terra se prostrarão diante dele quando estiver assentado no seu grande trono branco no dia do juízo final. A outra palavra, a palavra isris, que é a palavra força. Conhecer a eficácia da força de Deus. A última palavra aí. Como assim? A Bíblia diz que Deus, quando quer libertar o seu povo, ele o faz com o braço estendido. Ele levanta a sua forte mão. Deixa eu citar novamente a experiência de Eliseu com o rei da Síria. O rei da Síria enviou fortes tropas para prender Eliseu, segundo Reis capítulo 6. Mas quando aqueles homens cercaram a cidade, e o moço de Eliseu, morrendo de medo de morrer, disse: acabou. Eliseu disse: não, maior é aquele que está do nosso lado do que aquele que está com eles. Abre os seus olhos, Senhor. E Deus abriu os olhos do moço e ele viu vários cavalos de fogo atrás dos exércitos da Síria. E aqueles homens não conseguiram prender Eliseu, Deus o subjugou. Quando Israel fugia do Egito e o faraó veio atrás com seus 600 cavalos de carruagem, a Bíblia diz que Deus atrapalhou o progresso da marcha do faraó, colocando escuridão sobre o exército de faraó e dia claro sobre Israel. A Bíblia diz que Deus emperrou as rodas das bigas egípcias de tal forma que eles andavam com dificuldade, embora estivessem de carruagens, não conseguiam alcançar aquele monte de povo que caminhava a pé, com mulheres, velhos e crianças e animais e pertences. É o poder de Deus que faz força e subjuga as nações. Deus não precisa de armas e exércitos, pois ele tem a sua palavra. E ele determina as coisas. Ele não precisa de 4 pedras da eternidade, conforme no filme dos Vingadores. Ele não precisa de nada daquilo.
Ele simplesmente decide e pronto. Calvino diz num dos seus comentários das Institutas e numa das orações que ele faz ali, ele diz: Senhor, adestra-me para que eu seja obediente. Nós precisamos aprender a amar e a servir a Deus na nossa vida. Deus é aquele que nos capacita com o seu poder. Deixa eu dar 3 ilustrações a respeito disso. 2 homens descem de Jerusalém, Lucas capítulo 24, tristes, desesperançosos porque Jesus foi crucificado. Eles até já tinham ouvido falar da ressurreição, mas eles disseram: ninguém viu nada. Então Jesus se apresenta perante eles, anda com eles. Eles o reconhecem no partir do pão e no mesmo instante eles voltam e falam de Jesus para as pessoas. Pedro havia negado Jesus, estava desanimado e disse: vou pescar. Então Jesus disse: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? O Senhor Jesus restaura Pedro e no dia de Pentecoste Pedro se levanta e ali Atos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Pedro é o grande homem forte da igreja na liderança. Billy Graham, que faleceu ano passado, 2 anos atrás, nos últimos anos dele, ele sofria de mal de Parkinson, mas ele continuava pregando. E ele ficava ali com as suas mãos trêmulas, até o momento em que ele subia ao púlpito e começava a pregar. Enquanto ele estava pregando, ele não tremia. Ele terminava o sermão e começava a tremer outra vez. Isso é o poder de Deus agindo na vida das pessoas. Quem tinha medo não tem medo mais. Quem era covarde agora se enche de coragem. Quem morria de medo do sumo sacerdote agora o enfrenta com santidade e verdade. É assim que é o poder de Deus. Rogo-vos, pois, Paulo diz, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis no sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deixa eu concluir. O que nós devemos meditar aqui? Primeiro, a exortação e a oração de Paulo é para que nós busquemos maturidade, a maturidade dessa oração nas nossas orações. Meus irmãos, nós oramos por coisas muito superficiais. Nós não oramos pelas coisas mais profundas do conhecimento de Deus, do poder de Deus, da ação de Deus na vida das pessoas. Ore para que Deus mude as suas orações, lhes dando profundidade, maturidade. Segundo, peça insistentemente a Deus que olhe na nossa direção, a fim de que os nossos olhos sejam iluminados pela luz do seu rosto e nos submetamos ao seu poder em todas as suas dimensões e implicações. E terceiro, que Deus nos alimente das convicções desse texto de Efésios 1, 15 a 23. Pois a oração não é para que as busquemos, mas para que delas nos tomemos pleno conhecimento. Deus está agindo e nem sempre a gente vê. Ou Deus quer agir através de nós e nem sempre nós nos disponibilizamos para Ele agir através de nós. Nós preferimos nos afastar e dizer: Senhor, eu não dou conta, eu não sei, eu não posso. E eu vou terminar essa meditação com uma ilustração a respeito de Moody. Moody foi um grande pregador do segundo grande reavamento dos Estados Unidos por volta entre 1840 e 1860. Moody era um sapateiro. Ele vivia na Inglaterra, depois mudou-se para os Estados Unidos. E um dia ele foi ao grande tabernáculo metropolitano ouvir Spurgeon pregar. Ali cabia cerca de 8.000 pessoas sentadas e ele era um deles.
E durante o sermão de Spurgeon, Spurgeon disse: olha, o mundo está para ver o que Deus pode fazer em, com e através de um homem que queira se disponibilizar para fazer a sua vontade. Moody ouviu aquele sermão, ficou maravilhado, voltou para casa, ajoelhou-se ao pé da sua cama e disse: Senhor, levante esse homem entre nós. E o biógrafo de Moody diz que quando ele terminou o seu momento de oração, ele já estava orando diferente. Ele já estava orando: Senhor, será que eu não posso ser este homem? Será que o Senhor não pode me usar na sua obra? Moody era um sapateiro, mal sabia ler. Ele ia pregar na igreja, as palavras que ele não entendia, ele pulava. Até o dia que ele ouviu um rapaz de 17 anos pregando 7 sermões em João 3,16, ele disse: eu preciso mudar. E ele então mudou e começou a estudar e se tornou um grande pregador que atingiu milhares de pessoas. Só em 1876, quando ele pregou no aniversário dos 100 anos da independência dos Estados Unidos, na cidade de Chicago, diz os seus biógrafos que mais de 100 mil pessoas se converteram a Cristo naquele ano através da pregação de Moody. Será que eu não posso ser este homem? Será que você não pode ser esta mulher? Será que Deus não pode nos usar? Ou será que Deus pode nos usar, mas nós é que estamos nos escondendo? Vamos orar? Pai, ouve a nossa oração. Reaviva o nosso coração. Não deixa esse período de isolamento social fechar e isolar também a nossa fé. Pelo contrário, transforma, fortalece, dá profundidade à nossa fé. Ensina-nos nesse período o que significa perseverar e não desistir. Cuida de todos aqueles que neste momento estão por um fio na sua fé. Reaviva-os, renova a sua força, renova o seu ânimo, renova a sua fé. Pai, visita o Brasil, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia de nós. Muda, Senhor Deus, o nosso povo, que ao voltarmos para os nossos cultos e os nossos templos, nos encontremos empoeirados, mas limpos e prontos para receber um louvor diferente, uma música diferente, uma oração diferente, uma pregação diferente. Transforma-nos, Senhor Deus, reaviva-nos, é a nossa oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Eu estou vendo aqui vários nomes no chat: o Nelson, a Cirlei, o Adracir, a Márcia Cândida, seu Lenine, Marciane de Souza, Mariane, o Ministério Infantil da IP de Vila Nova, está todo mundo aqui. Deus abençoe. Que Deus os guarde Fernanda Freitas. Deus abençoe cada um de vocês que assistiram. Com a sua graça especial, está dizendo aqui que tem 14 pessoas assistindo, eu sei que tem mais. Marlon acabou de postar ali também no chat. Deus te abençoe cada um, Deus te guarde, Deus te fortaleça. E eu termino aqui dando uma palavra também. Deus abençoe a nossa irmã Ivani. Boa noite, Deus os guarde.